Iniciamos então a reunião extraordinária do CONSEAV para que possamos rapidamente deliberar sobre pedidos de processo seletivo, cujos prazos já estão em cima do laço, né? Então temos que deliberar isso hoje. Alguém tem alguma questão para expor em expediente? Eu tenho a questão do processo 7008 de 2017, que é a solicitação para vaga na área de saúde pública, que aí eu tinha enviado para a professora Marinês, para a direção de ensino, um termo de diligência por conta de ter essa questão de uma candidata aprovada no concurso público, né? E aí o departamento pretende abrir tanto o processo seletivo quanto solicitar também a chamada dessa candidata para evitar, né, para tentar minimizar a possibilidade de prejudicar os acadêmicos por porventura não ter um professor na disciplina. E aí a professora Marlene respondeu, dizendo que já havia inclusive enviado uma CI para a ProJur, solicitando orientações nesse caso, e aí eu estou ainda aguardando a resposta dessa notícia. Perfeito. Boa tarde, conselheiro Leonir. Boa tarde. Ok. Então temos aqui uma retirada de pauta. Ok. Algo mais para o expediente? Tá, então vamos ao item 1 da ordem do dia, o processo 6997/2017. Interessada Laura Fabiana Dalabona, assunto solicitação de abertura de processo seletivo, relatora conselheira Priscila. É com a senhora. Boa tarde, então. A interessada professora Lara, né, tem como finalidade a vaga do próximo processo seletivo para professor substituto em 2017/2 no curso de Ciências Contábeis, sendo uma vaga para 4 horas para a disciplina de Laboratório Contábil 1 e 2 e uma vaga para a disciplina de Comportamento Organizacional. Visto os documentos solicitados pela Resolução 015 de 2016 do CONSEP, né, toda a documentação encontra-se de acordo, então o meu voto é favorável que seja feita então a solicitação das vagas da professora Lara. Abrimos então para quem queira discutir. Em não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o parecer da relatora, por favor, manifestem-se. Temos aprovação por unanimidade. Item 2 da ordem do dia, processo 7002/2017, interessado Marcelo de Souza, assunto solicitação de abertura de processo seletivo. A relatora Lara Fabiana Dalabona, que não encontra-se presente. Então temos processo até o momento prejudicado por ausência da relatora. Item 3 da ordem do dia, interessada Priscila Natasha Quinas, solicitação de abertura de processo seletivo, relator Marcelo de Souza. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, processo então 7006/2017, interessada a professora Priscila Natasha Quinas, o assunto abertura então do processo seletivo. O processo apresenta a solicitação de uma vaga para a área de tratamento de águas de abastecimento e residuárias para o próximo processo seletivo para professor substituto. Esta vaga envolve as disciplinas de saneamento aplicado a casos específicos, tratamento de águas de abastecimento, saneamento de pequenas comunidades e sistema de abastecimento, totalizando 13 horas aula. A vaga das duas últimas disciplinas citadas, portanto 6 horas aula, se justifica por conta da liberação do professor Eduardo Belo Rodrigues para ministrar uma disciplina no curso de Engenharia Sanitária e Ambiental do CAV. Para analisar a viabilidade tanto da alocação de horas de outro centro no PT de professores, bem como da contratação de professor substituto para alocação de horas em outro centro no PT de professores, bem como da contratação de professor substituto para a cobertura das disciplinas relacionadas, este relator encaminhou um termo de diligência à Coordenadoria de Recursos Humanos do CEAV, através da CI 11 de 2017, em anexo, solicitando parecer técnico sobre a situação. Então, eu vou ler a ser encaminhada à Coordenadoria de Recursos Humanos.
Prezado coordenador, abaixo do caminho termo de diligência do processo 7006-2017 para posicionamento. Na condição de relator do processo 7006-2017, que trata da solicitação de vaga em processo seletivo para professor substituto do curso de Engenharia Sanitária na área de tratamento de águas de abastecimento residuárias, solicito parecer deste setor com esclarecimentos dos questionamentos a seguir indicados. Primeiro, o referido processo solicita abertura de processo seletivo para a contratação de professor substituto para as disciplinas de saneamento aplicado a casos específicos, tratamento de águas de abastecimento, saneamento de pequenas comunidades e sistemas de abastecimento. As duas últimas, que totalizam 6 horas aulas, são disciplinas atualmente ministradas pelo professor Eduardo Belo Rodrigues, que pretende assumir a mesma carga horária com disciplina do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Centro de Ciências Agroveterinárias em Lages, CAV. Diante disso, este relator solicita parecer sobre a viabilidade jurídica da liberação do professor Eduardo Belo Rodrigues, caso haja viabilidade, qual o procedimento a ser seguido pelo departamento e por este centro. E segundo ponto, a instrução normativa 07/2016 PROEM, que disciplina as medidas relativas ao ensino de graduação para redução da folha de pagamento dos professores da UDESC durante os semestres letivos de 2016-2, 2017-1 e 2017-2, no seu artigo 2º, parágrafo 5º, determina que a soma das horas dos professores substitutos do departamento somente poderá ser igual ou inferior à realizada no semestre de 2016-1. Com a diminuição da carga horária do professor efetivo Eduardo Belo Rodrigues e a consequente contratação de professor substituto para suprimento das horas, a soma das horas dos professores substitutos do departamento aumentará em relação ao semestre anterior. Diante disso, este relator solicita parecer deste setor quanto ao cumprimento da IN supracitada no caso de aprovação da solicitação de abertura de processo seletivo, objeto do referido processo. Então essa foi a CI que eu enviei ao Thiago. Bom, então em resposta, e agora o que eu recebi então da Coordenadoria de Recursos Humanos, trata a presente solicitação de emissão de parecer técnico acerca da abertura de processo seletivo para a área de tratamento de águas de abastecimento residuárias, sob a justificativa de substituir o professor Eduardo Belo Rodrigues do Departamento de Engenharia Sanitária do SEAB, que alocará carga horária no CAV. A abertura de processo seletivo para a área para substituição do professor Eduardo Belo Rodrigues deve observar a instrução normativa PROEM 01/2017, que disciplina no âmbito da UDESC as medidas relativas ao ensino de graduação para a redução da folha de pagamento dos professores da UDESC durante os semestres letivos de 2016-2, 2017-1 e 2017-2, que no seu artigo 2º, parágrafo 5º, normatiza que a soma das horas dos professores substitutos do centro somente poderá ser igual ou inferior à realizada no semestre imediatamente anterior. Excetuam-se desta IN apenas os cursos em implantação, desligamento permanente de professor efetivo do quadro, afastamento por motivo de saúde, de licença maternidade, licença sem vencimento e licença para exercer cargos em órgãos externos designados por portaria do reitor. Acerca da alocação de carga horária de professores efetivos lotados no SEAB em outro centro da UDESC, a legislação interna é omissa, carecendo de parecer jurídico e ou parecer técnico da Pró-Reitoria de Ensino. Contudo, cabe esclarecer que, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina, artigo 21, o funcionário terá exercício no órgão que for lotado. Parágrafo 1º, entende-se por lotação o número de funcionários que deva ter exercício em cada órgão mediante prévia distribuição dos cargos e das funções de confiança integrantes do respectivo quadro. Parágrafo 2º, a lotação pessoal do funcionário será determinada no ato de nomeação, movimentação ou progresso funcionais e de reingresso. E parágrafo 3º, o afastamento do funcionário de sua lotação só se verificará com expressa autorização da autoridade competente no interesse do serviço público. Complementar a legislação acima citada, o artigo 28 do Estatuto da UDESC, decreto 4.184 de 2016, determina como atribuição do reitor desta universidade praticar os atos necessários e legais à administração de pessoal e à manutenção da ordem e da disciplina da UDESC, expedir e fazer publicar atos administrativos relativos à administração de pessoal, incluindo-se provimento e vacância de cargos, aposentadoria em todas as modalidades, lotação, remoção e outras formas de movimentação pessoal, entre outras. Portanto, ele grifa aqui lotação, remoção e outras formas de movimentação de pessoal. Acerca do rito dos processos administrativos, é preciso esclarecer que o requerimento para alocação de carga horária em outro centro da UDESC se trata de um processo que precisa ser analisado e autorizado pelas instâncias competentes
enquanto que a abertura de processo seletivo, outro processo administrativo. Desta forma, parece sensato que, previamente à autorização e abertura de processo seletivo, o docente interessado requeira formalmente, através da abertura de processo no SGPE, a alocação de carga horária em outro centro, no caso o CAV, para que o processo tramite nas instâncias necessárias conforme Estatuto e Regimento Geral da UDESC. É o parecer, Thiago Venturi, coordenador de Recursos Humanos do SEAB. Então, esse foi o que eu recebi dele. Eu discuto isso na análise, né? Não vou repetir aquilo que eu li no parecer técnico. Passo então para o voto do relator, com base no parecer técnico encaminhado pela Coordenadoria de Recursos Humanos do SEAB e na Instrução Normativa PROEM 01/2017, este relator é contrário à aprovação da solicitação de abertura de vaga em processo seletivo para as disciplinas de saneamento de pequenas comunidades e sistema de abastecimento, 6 horas, e favorável à aprovação da solicitação para as disciplinas de saneamento aplicado a casos específicos e tratamento de águas de abastecimento, que seriam as outras 7 horas dessa solicitação. Ok. Abrimos para manifestações. Priscila, só um pouquinho. Deixa eu anotar aqui. Priscila. Alguém mais queira discutir? Não? Priscila. Na realidade, eu quero fazer um questionamento, né? Porque essa instrução normativa, ela fala relacionado aos cursos que estão em implantação, né? Essa disciplina, ela é uma disciplina nova que o professor Eduardo vai assumir lá no CAV, né? E como ele está fazendo as disciplinas de doutorado lá, ele passa algumas horas já na sexta-feira, que é o dia que ele pediu, inclusive, liberação para ir para cá, para lá. O professor Gilmar entrou em contato, então, para ver se ele não teria interesse de lecionar essa disciplina. Então, eu não sei se aplicaria essa instrução normativa, porque o curso está em implantação lá, né? Com essas duas disciplinas, com essa carga horária de 6 horas. Eu não sei se ela permanece, se ela mantém. Eu acho que, se eu puder fazer uma colaboração... Meu questionamento sobre isso. Eu acho que, nesse sentido, a IN, ela faz referência sempre à carga horária do docente no seu local de lotação, né? Pelo que eu entendi da análise, né, a gente já teria uma questão a resolver, que é o seguinte: aumentando a carga horária em substitutos no departamento, de qualquer forma contrapõe aquela IN, e em tese, mesmo que nós passássemos aqui, chegando na PROEM, entendeu? Meu questionamento é que, por exemplo, com a saída da Suiane, né, nós tivemos a absorção de toda essa carga horária, né, no semestre. Então, nós estaríamos com a carga horária confortável para fazer essa contratação. Né? A IEN, ela fala por cento. Então, pode aumentar a carga horária em cursos de implantação no centro. Então, o curso do CAV é no CAV, o curso nosso é nosso. Então, a IEN, ela fala de centro. Então nós poderíamos até aumentar então a carga horária, se a gente absorveu a carga de Suiane e de outros processos seletivos, né? Mas que agora estão diminuindo, né? Não. Não estão diminuindo? Não. A gente absorveu outras, ela vai ficar pagando nós por elas, pegar total. Por exemplo, não estou abrindo para matemática, não estou abrindo para várias áreas que poderia abrir com essa soma toda de concurso, essa solicitação. Não querendo, só para mim, só manter o meu raciocínio, não querendo assim apresentar uma perspectiva pessimista, né? O caso da Valkyrie foi uma batalha de quanto, Renan e Marinês? Uns 3 meses. Sim. Até a PROEM aceitar o ponto de vista de que o Adilson estava voltando, assumindo 12 horas, e a Valkyrie indo embora. Então, muito é uma interpretação da PROEM a respeito de como eles fazem essa conta, né? Eu acho que a questão da IN é uma questão onde a interpretação final acaba sendo da PROEM, né? Mas eu acho que ainda existe, pelo que o Marcelo relatou, um fator ainda mais de que essa remoção, mesmo que parcial, para um outro centro, é um processo que não uma simples... Eu posso fazer o esclarecimento. É que assim, a questão não é nem a IN, porque, digamos, nessa questão das horas da Suiane e tal, digamos que o departamento fique com a mesma carga horária do total de substitutos ou até com uma carga horária menor de substitutos. O problema é que
a gente está aprovando um processo seletivo que o docente ainda não requereu a alocação de carga horária dele. A gente não tem uma legislação interna que fala sobre alocação de carga horária, mas eu acredito, sei lá, realmente eu desconheço, não acredito que, talvez até exista, né? Eu sei que existe, por exemplo, na pós-graduação, não sei se existe na graduação. Só que a gente não sabe se isso é possível, precisa de um parecer jurídico e da PROEM, e além disso ainda precisa de uma portaria do reitor autorizando a alocação do Belo lá para o CAV, naquele tanto de carga horária. Tá. Após isso, aí sim é que a gente pode abrir um processo seletivo. Porque eu acho que... E se essas horas forem absorvidas pelo departamento, vamos supor, essas 6 horas dele? Não, eu não me refiro à carga horária. Eu me refiro mesmo ao processo de alocação de carga horária dele no CAV. Porque como o professor é lotado aqui, nós não temos autonomia, a gente vai ter que analisar e autorizar o Conselho de Centro, a alocação de carga horária. Mas nós não temos autonomia para dizer o professor vai cumprir parte da sua carga horária lá no CAV. A gente não pode fazer isso sem portaria do reitor. Então, a por questão questão aqui... de atribuição de competência, exatamente. Nós não temos competência, nem nós, Conselho de Centro. Se nós autorizarmos aqui, digamos, o Belo entra com processo de solicitação de requerimento de carga horária, nós autorizamos. Mesmo assim, nós vamos autorizar, a gente pode autorizar. Mas a competência final é do reitor. Quem vai dizer se ele pode, se ele não pode, é o reitor com a portaria de alocação de carga horária. A exemplo disso, aqueles professores que vão fazer uma atividade técnica na reitoria e o reitor aloca lá 20 horas do seu PTI alocado na reitoria. Então a competência final é do reitor. Né? Sim, compreendo. E para isso tem que ter o requerimento do professor. Tem que montar um processo, é um processo separado do processo seletivo. Com isso autorizado, a gente pode abrir o processo seletivo. Aí a gente cai na IN. Aí se o departamento absorve a carga horária, não há problema. Então acho que isso não, digamos assim, elimina essa pretensão do Belo, mas pelo menos no momento exige... A gente vai fazer esse trâmite que tu solicitou, porque tu autorizou as outras horas, né? Sim. Então, como a equivalência vai ficar umas por elas no total das horas, eu consigo fazer depois dobrar a carga horária desse professor. Porque ela vai ficar com 7 horas, eu consigo ter até mais 6, que são essas 6 horas que eu estou liberando ele. Então, tu me liberando parcialmente o processo seletivo, eu já resolvo o meu problema. O mesmo professor poderia... Exatamente a mesma área, entendeu? Que é o voto É a área, do relator. É o voto dele. Perfeito. Então, conseguimos Obrigada, pelo menos Sim, um tá termo. Helene? Eu tinha questões relacionadas a esse assunto. O professor tem autonomia de fazer isso, ou isso nem sequer precisa passar pelo departamento? Passou por uma reunião que a senhora não estava, professora, na semana passada. Então, né? Então, casualmente fui para fazer o treinamento sobre impressora 3D em São Bento do Sul. Então, né? Teve então uma reunião extraordinária, então, para decidir isso. Desculpe, não sabia dessa reunião, não soube. Saímos às 4 da manhã, voltamos às 10 da noite. Mas penso que isso teria que passar pelo departamento. Que isso pode ser de interesse do professor ou até de outros, se esse procedimento é aceitável, outros podem fazer. Até porque esses tempos o professor informalmente vem me perguntar que ele daria uma disciplina que atualmente eu ministro aqui no centro, né? A minha preocupação também pensando no departamento, já que o curso é de engenharia sanitária, ele é um dos poucos na engenharia sanitária que se tem aqui. Como funciona isso? Eu creio que até o professor Marcelo já expôs, né, a situação, até a professora Priscila, o professor Carlos, o Thiago, eu agradeço, né, mas então, algumas situações são decididas, ou se o professor tem autonomia para requerer certas situações, que seja do próprio interesse, né, próprio, se é para o bem-estar dos alunos e todos, assim, como essa tramitação funciona. Creio que é assim mesmo, né, estaremos informados nessas situações. Mas, em princípio, dúvidas sanadas com as exposições. Ficaram perguntas no ar ainda, mas creio que é assim mesmo, né? Ok. É um aprendizado mesmo. Enfim,
para qualquer questão, o setorial de recursos humanos está sempre à disposição, aquilo que pode esclarecer e pode ser procurado a qualquer momento. Conselheira Marinês, gostaria de se manifestar? Isso, até eu só queria comunicar que o dia que a Priscila me trouxe a documentação, eu até comentei, olha, mais que não vai receber, porque é a primeira vez que um professor efetivo solicita para lecionar em outro centro. Então, realmente, a gente não teve ainda essa experiência, e eu também concordo com a dele, que eu acho que se é para um, é para todos. Então, se é um direito garantido que existe na legislação, daqui a pouco eu também quero começar a dar aula lá em Balneário, daí, e como é que fica o centro? Então, o centro vai ser lecionado por professores substitutos? Então, é uma preocupação muito grande, eu, a partir do momento que eu libero para um, todos, cada um tem o interesse de lecionar, que nem a Valquíria, a professora do meu departamento. Está indo o semestre inteiro, indo e vindo para Florianópolis, ela poderia ter solicitado para ter dado aula lá na Curso de Administração Pública lá na Isara e ter ficado lá em Floripa, né, se isso era fácil de fazer. Então, como é a primeira vez, a gente tem que se instruir bem certinho para não ocorrer de fazer alguma coisa errada. Então, por isso até que a gente já tinha, quando eu recebi da Priscila a solicitação, eu e o Thiago, a gente já se antecipou e já mandamos uma consulta para a Projur em relação à primeira colocada, em relação a essa questão do professor Belo. E se for possível, a gente vai, não tem por que não, mas se não é possível, infelizmente, não pode incorrer na irregularidade. Sim, e até chamando a atenção, né, que temos que ter sempre em mente vamos chamar de uma fidelidade ao nosso centro, porque sempre fomos solidários, né, aos anseios dos docentes, são nossos colegas, mas existe algo sempre num patamar mais elevado, que são os propósitos, né, do centro de ensino, enfim, e sempre no melhor interesse do centro e do professor, vamos tentar chegar num bom termo, com certeza. Perfeito. Há quem queira discutir ainda o assunto e não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto do relator, por favor, manifestem-se. Temos aprovação unânime. Resta aqui ainda o item 1 da ordem do dia, com a conselheira agora presente no recinto, conselheira Lara. Assunto: solicitação de abertura de processo seletivo. Perdão. Item 2. Interessado Marcelo de Souza. Solicitação de abertura de processo seletivo. Relatora, conselheira Lara. Desculpa o atraso, acabei esquecendo a reunião. Então, o processo trata de processo seletivo também. São 4 processos seletivos, sendo as disciplinas Inteligência Computacional, da 7ª fase, com 4 créditos, Engenharia Econômica, 8ª fase, com 4 créditos, Processo de Software, 2ª fase, com 2 créditos, Melhoria do Processo de Software, na 8ª fase, com 2 créditos, Programação 2, da 3ª fase, 4 créditos, e Desenvolvimento para Dispositivos Móveis, 6ª fase, 4 créditos. A documentação foi apresentada conforme a Resolução 015/2016 do CONCEP, com todas as justificativas, que é a fase de implementação do curso. A ata também consta aqui no processo. E, diante da análise, então, sou de parecer favorável à aprovação dos processos seletivos. Okay. Há quem queira discutir? Não havendo, procedemos à votação. Aqueles que concordam com o voto da relatora, manifestem-se. Temos aprovação unânime. Encerrada a ordem do dia, partimos então para as comunicações pessoais. Há quem queira inscrever-se? Ok, inscrevo-me eu então. Só para alguns avisos paroquiais, né? Temos hoje, eu acredito que seja a nossa nova suplente, né? Então, o Leonilo Lunelli traz hoje aqui a senhora Marineuza, que a partir de então agora ocupa o lugar da senhora Margarida, né? Que, enfim, aposentou-se, né? E seja então a partir de hoje bem-vinda, né, às nossas reuniões. Temos, segundo me informado pela secretaria, temos hoje o aniversário de uma conselheira aqui, professora Helene. É isso, professora Helene? Então, aceite os parabéns a essa presidência, muitas felicidades, muitos anos de vida.
que a senhora esteja muito tempo com a gente. E temos uma questão, foi enviado mensagem agora no início da tarde, com mudança de procedimento. No início da manhã, e é o que explica lá a mensagem, é o que vai chegar para os acadêmicos, no início da manhã, já com a questão das chuvas e etc., optou-se por enviar uma mensagem mantendo as aulas, né? Havia ainda um cenário relativamente positivo, apesar das chuvas, uma certa tranquilidade. No entanto, o que a Defesa Civil de Ibirama e região nos informou, né, vai um pouco mais longe, né? Nos alertaram que não é só a questão da subida do nível do rio, mas começa a surgir perigos de deslizamento, inundação de pista. Eu, por exemplo, passei por 300 metros de alagamento aqui antes do Escucel, com a água que desce do morro, e uma previsão de que no período noturno venhamos a ter tempestades, talvez com rajadas de ventos fortes, e enfim, é tudo que a gente precisa para ficar um pouco mais desencorajado a movimentar os acadêmicos para cá. Então, apesar de haver a preocupação, né, com o calendário acadêmico, e sabemos que ele é muito apertado, né, dentro daqueles dias letivos que a universidade oferece, talvez seja um momento de botar essa preocupação em segundo plano, prezar pela segurança dos acadêmicos, né, que vão ter que transitar na 470, que está ainda mais perigosa, tanto como os nossos colegas professores que vêm de outros municípios. Então, a deliberação foi a seguinte: vamos manter o contato diário com o corpo acadêmico através do e-mail institucional e outras mídias, né? E a mensagem que foi enviada hoje à tarde, ela pede essa atenção a eles, né? Nos canais de comunicação com o SEAV. Nós vamos estar deliberando diariamente, mas em princípio temos hoje o cancelamento do presencial. Então, a opção, né, que chegou foi o seguinte: de modo a nós reduzirmos um pouco a perda, né, e não ficarmos ao final do semestre nos matando para tentar recuperar aulas que nem tem mais espaço no calendário para recuperar, a opção foi que, e é bom ter os chefes aqui hoje, que eles orientem os professores a, na medida do possível, interagir com as suas turmas com atividades à distância. Tá certo? Que seja passar o conteúdo da aula de hoje, que seja da aula de amanhã, para o caso do cenário piorar e não termos aula, e que cada professor possa, é um esforço a mais, né? Mas que possa colaborar nesse período de modo que a gente possa passar esses dias de incerteza com o mínimo de prejuízo possível para o acadêmico, né? Porque o que vai acontecer, o que pode acontecer é o seguinte: nós temos uma previsão que é de parada de chuva para a sexta-feira, né? Talvez a chuva dê uma trégua no fim de semana, essa é a previsão que está circulando, mas que deve retornar a chuva no domingo. Então, 2 dias sem chuva serve para baixar o nível do rio em 20 centímetros. Se a chuva retornar, ele vai subir 1 metro, 1,20 m em dois dias. Então, tem uma perspectiva talvez de uma cheia, talvez não intensidade grande, mas essa é a situação. Então, estamos nos deparando com a possibilidade, né, de hoje até a semana que vem termos, por força das chuvas, vários dias de interrupção de aulas, tá certo? E aí 1 semana de aula menos, no calendário do professor, 1, 2 dias, muitas vezes já é muito difícil. Agora 1 semana ou mais vai piorar. E o prejuízo acaba sempre com o acadêmico. A gente muitas vezes não consegue recuperar da forma como deveria. Enfim, é uma questão que nós vamos ter que gerenciar. Tem o caso da sanitária, né? Penso eu pelo menos que talvez a maioria more mais aqui na redondeza. Se for o caso, os professores podem lecionar, né? Se o deslocamento não implica pôr o acadêmico em risco, né? Se ele mora no centro, mora mais aqui pertinho, esses professores eles vão tocando as aulas dele, que são algumas turmas a menos já que vão ficar dentro dessa espiral de dificuldade. Os demais docentes, principalmente dos cursos noturnos, né, onde 90% vem de outros municípios, aí vão ter que gerenciar essa situação e tentar, digamos assim, agir da melhor forma possível no interesse da disciplina, do acadêmico,
de modo que a gente tenha ali um prejuízo reduzido, né? Então fica aqui a questão, né? Então vamos entrar em contato com a Defesa Civil diariamente. O Fernando Iossi aqui é um parceiro muito grande do SEAV, tem colaborado muito com a gente, sempre à disposição, né? E vamos estar nos informando todo dia e repassando isso para o corpo docente, para os técnicos, para os acadêmicos, de modo que a gente possa aí estabelecer uma conduta ao longo desses dias, ok? E o bolo aí é com a professora Helene, não sei se ela é mão aberta e comprou um bolo para hoje ou não. Pois é, eu estou em aula, né? Carlos, depois eu vou te passar o telefone do Espíndola, que é o chefe da Defesa Civil do Rio do Sul. Ok. E ele controla as 3 barragens e o negócio de Londres, agora eu esqueci. Ah, sim, vai ser de grande valia. Perfeito. Agradeço muito. Espíndola. E eu acho que podemos encerrar, né? Não há mais assuntos a discutir. Aí é com a Helene? Não comigo. Insisto, né? Quem sabe ele não. Fui pegar meu guarda-chuva, abri o banco traseiro, tira lá no início do porta-malas. Tá, a professora quer fazer não pode fazer então. Obrigado. Eu imaginei. Isso, pode ser uma carta com os pedidos. Isso aqui é uma linha. Pode mudar de ordem. Isso aqui veio a ata, pode ser depois. Eu pensei depois do que eu... Pode ser depois do carinho, né? Não, mas imagina que a professora não secretaria, se ela suspendeu o nome. Se não fosse a Marinês... Ela te chamou? Ela mandou mensagem. Tá. Deixa eu fazer aqui, vou sentar. E eu gravando tudo ainda. Deixa eu desligar.